Krishna. Bom dia, bem-vindos à nossa aula de Srimad Bhagavatam. Nós já vamos começar a Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandanan Rajajanaranjanan Yasodhanandanan Rajajanaranjanan Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandanan Rajajanaranjanan Yasodhanandanan Rajajanaranjanan Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
corrigir aqui. É, Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 1. Vamos ler hoje do verso 10 ao verso 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tá aqui. Então, comentários. Tá. Tá bom. Estou lendo do verso 10 do capítulo 1, Perguntas de Vidura, do terceiro canto. Yado pahuto bhavanam pravishto mantraya prishtha kila purvajena atahatam mantradrisham variyam yan mantrino vaidurikam vadanti. Yada, quando o Parvutaha foi chamado por Pavanam, o palácio, Pravishtaha entrou, Mantraya, para consulta, Prishtaha, perguntado por Kila, evidentemente por Vajena, pelo irmão mais velho, Atha, assim, Aha disse, Tat este mantra, conselho, Drisham adequado, Variyam excelente, Yat aquilo que, Mantrinaha, os ministros de Estado ou políticos peritos. Vaidurikam, instruções de Vidura, Vadanti dizem. Tradução e significado por Srila Prabhupada. Quando Vidura foi convidado por seu irmão mais velho, Dhritarashtra, para uma consulta, ele entrou na casa e deu instruções que eram exatamente convenientes. Os conselhos de Vidura são famosos e suas instruções aprovadas por peritos ministros de Estado. Significado para Prabhupada. As sugestões políticas de Vidura são conhecidas como sendo proficientes, assim como nos tempos modernos. Chanakya Pandita é considerado uma autoridade em bons conselhos, tanto em assuntos políticos quanto em assuntos morais. Tá? Então vamos ler mais 2 versos. Jata Shatro Pratriyacha Dayam
Tidikshato durvishahantavagaha Sahanujo yatra vrikodharahi Shvatam rushaya tvam malam bibheshi. Tradução: Vidura disse: agora deves devolver o quinhão legítimo a Yudhishthira, que não tem inimigos e que tem sido tolerante durante incontáveis sofrimentos causados por tuas ofensas. Ele está esperando com seus irmãos mais novos, entre os quais está o vingativo Bhima, respirando pesadamente como uma cobra. Certamente tu tens medo dele. Não há significado por Srila Prabhupada nesse verso. Vamos ler o próximo verso também. Partam studevo bhagavan mukundo grihitavam sakshiti deva deva aste swapuryam yadu deva devo vinirjita shesha nrideva deva. Tradução: significado por Prabhupada. O Senhor Krishna, a personalidade de Deus, aceitou os filhos de Pritha como seus parentes, e todos os reis do mundo estão com o Senhor Krishna. Ele está presente em sua casa, com todos os membros de sua família, os reis e os príncipes da dinastia Yadu, que conquistaram um número ilimitado de governantes, e ele é o senhor deles. Significado: Vidura deu a Dhritarashtra ótimos conselhos relativos à aliança política com os filhos de Pritha, os Pandavas. A primeira coisa que ele disse foi que o Senhor Krishna estava intimamente relacionado com eles, como seu primo, porque o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele é adorado por todos os brahmanas e semideuses, que são os controladores dos assuntos universais. Além disso, o Senhor Krishna e os membros de sua família, a ordem real da dinastia Yadu, eram os vencedores de todos os reis do mundo. Os kshatriyas costumavam lutar com os reis de vários domínios e raptar suas belas filhas princesas após vencer seus parentes. Este costume era louvável porque os kshatriyas e as princesas casavam-se baseado unicamente no cavalheirismo do kshatriya vencedor. Todos os jovens príncipes da dinastia Yadu casaram-se com as filhas de outros reis dessa maneira, pela força cavalheiresca, e desse modo eles foram os vencedores de todos os reis do mundo. Vidura queria fazer seu irmão mais velho entender que a luta com os Pandavas era muito perigosa, porque eles eram apoiados pelo Senhor Krishna, que mesmo em sua infância vencera demônios como Kamsa e Jarasandha, e semideuses como Brahma e Indra. Portanto, todo o poder universal estava na mão dos Pandavas. Om Jnanatimirandatya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Desatarine Sri Chaitanya Manobhistam
Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadanti Kam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitavanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Eu vou ler o último verso aqui de novo. O Senhor Krishna, a personalidade de Deus, aceitou os filhos de Pritha como seus parentes e todos os reis do mundo estão com o Senhor Shri Krishna. Ele está presente em sua casa com todos os membros de sua família, os reis e os príncipes da dinastia Yadu, que conquistaram um número ilimitado de governantes, e ele é o Senhor deles. Então, nessa sequência desse primeiro capítulo, que é muito instrutivo, nós temos aqui as perguntas de Vidura, inclusive mais para frente mostrando como Vidura se aproximou também de Maitreya para receber as instruções finais de quando Krishna deixou esse planeta. Mas o importante, o relevante nesses 3 versos que nós lemos hoje é que Vidura, que não era uma pessoa comum, tá? Apesar de certamente ninguém pode ser uma pessoa comum tendo essa relação de parentesco com a sua própria suprema personalidade de Deus, mas Vidura também é considerado uma encarnação decorrente de um mal-entendido, de uma maldição de Yamaraj. E Yamaraj também pode ser considerado, sobre outro prisma, como Dharmaraj. Não é apenas o senhor da morte, mas também o senhor do Dharma, o senhor dos princípios religiosos, aquele que cuida da administração, do resultado das atividades das pessoas de acordo com os princípios do Dharma no universo. Então, ele é considerado, portanto, como a religião personificada, se nós traduzimos Dharma como religião nesse sentido, da lei, da ordem cósmica, que todos devem agir se querem viver neste mundo da maneira mais progressiva possível, porque exatamente esse é o ensinamento básico, ou melhor dizendo, o ensinamento básico inicial dos conhecimentos védicos. Krishna cria esse mundo material, e aí, para o funcionamento desse mundo material, ele nos dá um manual que é apresentado na revelação védica, os mantras védicos, que estabelece quais são as diretrizes pelas quais a vida neste mundo material deve funcionar, como está dito logo no Ishopanishad, né? Ishavatya midam sarvam yatkintya jagatam jagatena tyaktena bundita magrida kasashidamam. A pessoa não deve viver de uma forma cobiçosa nesse mundo material, mas apenas aceitando o resultado de suas atividades, sabendo que tudo, em última análise, é feito para o Senhor Supremo, que é o proprietário de tudo, que é o controlador de tudo. Bhoktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatwaman Shantirichati. Então, quando a pessoa vive neste mundo, ela pode viver em paz. Então o processo de viver em paz neste mundo é entender que Krishna é o controlador supremo, ele é o desfrutador supremo e o único bem-querente de todos os seres vivos. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento, ela vai agir para a satisfação do Senhor Supremo. Por isso que o serviço devocional, ele começa quando nossa existência no karma, ela se tornou progressiva por vivermos de acordo com a ordem do Senhor Supremo e começamos a entender como servi-lo e, portanto, o nosso karma se transforma em serviço devocional na sua forma
básica inicial de Karma Yoga. Então, essa é uma instrução muito importante que Krishna dá logo nos primeiros capítulos da Bhagavad Gita. Não? Então, portanto, quando a pessoa começa a viver assim, o que ela recebe é Yagya. Yagya Shista Amrita. Yagya Shista Amrita significa o néctar do resto do sacrifício. Então, prachada, o devoto vive de prachada, que ele significa, porque ele está oferecendo tudo a Krishna, a vida dele toda a Krishna, o resultado dessa ação vem na forma da misericórdia de Krishna, que é chamado Jagya Amrita, o néctar do resultado. E, portanto, viver no Dharma é essencial para purificar a entidade viva da sua inveja primordial que fez com que ela esquecesse da sua posição como um servo eterno de Krishna e de Krishna como o Supremo Senhor Supremo. Então, portanto, Vidura, como sendo uma encarnação de Dharmaraj, o rei do Dharma, ele é uma pessoa muito esperta. E, portanto, como está dito aqui, ele tentou dar instruções, porque não existem instruções melhores do que essas dadas por Vidura, porque ele é o conhecedor de todos os princípios religiosos, tá? Até Prabhupada mesmo cita aqui, né, que conselhos, entende? Também não existe apenas no nível espiritual, mas também no nível político, no nível social, no nível moral, para que a pessoa se torne um ser humano, tá? Então, porque se a pessoa não é um ser humano, ela vai viver apenas reativamente rolando nesse mundo material, entende? Sendo impulsionada por suas atividades de acordo com as influências dos modos da natureza material e sofrendo essa realidade no samsara, no ciclo infinito, numa vida meramente instintiva nesse mundo material. Hara Nidra Bhaya Maitunam Shat. Tá? Viver uma vida meramente animal, gente, comendo, Hara Nidra, dormindo, defendendo-se, fazendo sexo. Então, portanto, é dito que sem o Dharma, sem viver de acordo com os princípios que regem o funcionamento da existência material, é dito que Dharmena Hina, sem o Dharma, Pashubhi Samanaha, nada nos distingue dos pashus, dos bichos, dos animais. Tá? Como está dito, Dharmohi Teshan Adiko Visheshu, a distinção, o Vishesha, né? Que classifica o ser humano é exatamente essa capacidade de seguir o Dharma. Então, portanto, o Vidura estava altamente qualificado para dar as instruções a seu irmão. Mas, infelizmente, se explica aqui que Dhritarashtra, ele não era apenas cego fisicamente, ele também não tinha uma visão baseada nos princípios éticos, morais, e, portanto, ele agiu de uma maneira, como o próprio primeiro verso do Bhagavad Gita já mostra realmente como que Dhritarashtra estava em Maya, não? Dharma Kshetri Kurukshetri Samavetayu Savaha Mamaka Pandavaschaiva Kima Kurvata Sanjaya. Quando ele indaga para seu mestre, não? Entende? Desculpe, para o seu quadrigário, não? O seu secretário, não? Entende? Descrever o que está acontecendo no campo de batalha, entende? Ele pergunta ali, né? Entende? Nesse lugar sagrado, Mamaka Pandavaschaiva Kima Kurvata. O que fizeram os meus e os de Pandava? Ele já diferenciou. Na verdade, quando os Pandavas se tornaram na sua infância órfãos de seu pai, o Pandu,
que por uma maldição ele teve que morrer, deixar esse mundo precocemente, deixando seus filhos órfãos, os seus tio, que era Dhritarashtra, o irmão de Pandu, ficou como seu pai adotivo. Não é dito quando não é o pai ou a mãe, não é apenas aquele que gera, é aquele que educa, aquele que cuida, aquele que protege. E, portanto, ele tinha que ter tratado os Pandavas como seus, mas ele fala Mamaka, os meus, referindo aos seus 100 filhos liderados por Duryodhana, né? E depois ele fala os de Pandu, aqueles que não são de Pandu. Então, portanto, ele, pelo seu apego material aos seus filhos, ele estava cego, uma coisa bem típica dos Grihamíris, os materialistas desse mundo material, que eles não viam. Porque um Vaishnava, uma pessoa santa, uma pessoa que tem conhecimento espiritual, ele não pensa que nada é dele e diferencia, ele vê que tudo pertence ao Senhor Supremo, e Shavasya Midam Sarva, tudo é controlado e tudo é propriedade do Senhor Supremo. E, portanto, ele respeita, entende, as entidades vivas, entende? E tratando elas como todos eles são propriedades de Krishna, filhos de Krishna, entende? Então, se uma pessoa ela pensa que não é minha, entende? Já o ego já entrou aqui, né? Esse é o conceito do princípio de Ahankara, eu sou, eu faço, Asmita, isso é meu. Então, portanto, os bons conselhos de Vidura. E qual é esse conselho que Vidura tenta, assim, falar para Dhritarashtra, tá? Para que ele corrigisse o que foi feito de injustiça com os Pandavas e, portanto, devolvesse aquilo que foi removido deles pelas intrigas de seus filhos. Não? Tá? E, portanto, ele se indispôs, devido a isso, com o plano do Senhor Krishna. Tá? O Senhor Krishna, ele cuida de seus devotos. Apesar de na Bhagavad Gita mesmo, Krishna dizer que ele é imparcial, né? Quando ele fala eu sou imparcial, eu não tomo partido de ninguém. Na verdade, o Senhor Supremo, ele considera que todos os seres são seus filhos, todas as energias são suas energias e, portanto, eles tratam todos eles adequadamente, com uma imparcialidade. E, portanto, ele fala, eu não tomo partido. Então, na verdade, por isso que é dito que aquele famoso problema teológico, que é o problema do mal, né, que o cristianismo discute, não se apresenta. Tá? Porque não é que Deus não sabe de nada, ou que Deus não é bonzinho, ele é mau, ele ao seu povo ele protege, e o que não é seu povo ele aniquila. Podemos ver hoje em dia mesmo, nós estamos vivendo num mundo, tem uma situação de conflitos, guerras e genocídios, e assim, violência, tudo baseado numa visão religiosa, também de mamacá. É meu, sou o povo eleito, que tem o direito a essa terra, e aquele outro também que desenvolve seu girado para conseguir aquilo para o povo desse. Então as pessoas não conseguem entender que se a pessoa respeita a propriedade de Deus, ela tem que agir baseado em princípios éticos e morais. E Jamaraj estava tentando, assim, acordar o seu, dar visão, entende, ao seu irmão cego, entende, para que ele devolvesse, entende, porque do outro lado os Pandavas, eles tinham a proteção do Senhor Supremo, como eu estava dizendo, apesar do Senhor Supremo ser imparcial, ele dar a todos de acordo com o merecimento de todos, e portanto ele não é injusto, ainda assim ele prioriza e ele cuida de seus devotos rendidos. Então aí é uma questão a questão da rendição a Krishna. E, portanto, os Pandavas eram um exemplo de completamente devotos
plenamente rendidos a Krishna, assim como Draupadi, na situação dela não ser protegida nem pelos seus esposos, que eram praticamente semideuses encarnados, na potência do semideus, filho do semideus, então, 5 esposos daquele, imagine, qual mulher que não ia se sentir protegida tendo 5 semideuses, tá, assim, como esposa, mas ainda assim, eles não puderam protegê-la, mas ela dependia completamente de Krishna, e Krishna veio em seu socorro, ele protegeu os Pandavas de várias maneiras, inclusive através mesmo de Vidura, não, quando eles quase que foram mortos, queimados na casa que eles de propósito foram acomodados numa casa já armada para pregar fogo, uma casa feita de goma laca, né, que é altamente inflamável, e portanto o Senhor Supremo protegeu. Por quê? Os devotos rendidos, o Senhor toma. É assim mesmo como uma pessoa, um homem ou uma mulher, que é uma pessoa assim, muito digna, ele tem seus filhos, ele cuida dos seus filhos, mas também ele respeita e toma conta dos filhos de todos os outros, porque ele tem. Mas agora uma pessoa muito materialista, ele cuida de seus filhos e maltrata o filho dos outros. Entende? Então, portanto, o devoto, entende? Ele tem a proteção especial de Krishna. Por quê? Por que um pai ou uma mãe dá mais atenção ao seu filho do que o filho dos outros? Porque os seus filhos são dependentes dele. Agora, os filhos dos outros, ele tem um pai, ele tem outra mãe, ele tem outra família que cuidam deles. Então, ele nem pode querer, assim, ditar alguma coisa em relação àquelas outras crianças, tá? Nem mesmo na educação, a finalidade deles não é essa. Eu sei que eu já fui professor, né, na rede pública em São Paulo. Às vezes as pessoas pensam que os professores têm a obrigação de dar educação às crianças, mas as pessoas trazem isso de casa. Então quem dá educação, quem protege, quem prepara as crianças para o mundo são os pais, né? Então, portanto, é normal que um pai, uma mãe, um homem, uma mulher dê preferência ao seu filho, porque eles são dependentes. E Krishna também, aqueles que aceitaram. Por isso que podemos ver que Srila Sanatana Goswami, no seu Hari Bhakti Vilasa, ele nos explica sobre o que é exatamente esta dependência do Senhor Supremo. Porque Shri Krishna não era apenas um príncipe que estava ali, ele era a encarnação, ele era a manifestação plena da Suprema Personalidade de Deus com suas diferentes potências. E portanto, ele iria, assim, dar, e podemos ver como todos os diferentes semideuses, eles são poderosos neste mundo, porque eles derivam a Shakti, entende? De Sthiti Shakti, para manter esse mundo material. Sthiti Pralaya Sadhana Shakti, é dito que no Brahma Samhita, né, que a natureza material, ela tem várias potências, e as pessoas que estão trabalhando nesse mundo material como semideus têm esse poder. E o Senhor Vishnu, ele é o que dá esse poder, porque a energia material, a sua Yogamaya também, é a potência dele. E, portanto, para proteger o seu devoto. Então vamos ver, qual é a posição de rendição? O que significa rendição, como eu estava explicando, Sanatana Goswami, ele explica quais são os 6 princípios de rendição. Quais são considerados o sextuplo processo de rendição primeiro, qual é que é anukulasya, tá? Anukulasya sankalpa, entende? A aceitação de tudo aquilo que é favorável ao serviço a Krishna, tá? Então o devoto, aquilo é favorável, ele aceita. E em decorrência de aceitar o que é favorável, ele também, o que ele faz? Praticulasya vardhyana. Agora, aquilo que vai de acordo com o serviço. É interessante que a palavra kulya, da ideia de família, né? Aquilo que Anuki,
que é decorrente à família, e pratique que é contra a família, porque na família tudo é favorável para nós vivermos. Então essa palavra anuculácia pode significar coisas favoráveis e praticulácia coisa desfavorável. Então aceitamos tudo que é condizente ao serviço devocional e rejeitamos aquilo que é desfavorável, aquilo que pode prejudicar o serviço devocional. Então por isso que ser um devoto é aceitar votos, teria esses votos, não são apenas princípios morais, assim, inconvenientes ou desconfortáveis para as pessoas, mas é assim como um médico, né? Um médico, ele fala para o seu paciente aceitar coisas favoráveis e rejeitar coisas desfavoráveis à sua família, à sua saúde, tá? Então, para a nossa saúde. Então, da mesma forma, para que nós possamos viver de uma maneira saudável espiritualmente, porque a única condição favorável espiritualmente é nos ocuparmos no serviço devocional ao Senhor Supremo, tá? Então, portanto, existem coisas que vão favorecer e não favorecer. Isso é uma coisa lógica. Não é que o serviço devocional é algo caprichoso. Muitas pessoas têm uma compreensão errônea do serviço devocional, que ele fala que, na verdade, o serviço devocional espontâneo, ele é mais elevado. Esse negócio de regras, regulações aí, Krishna não satisfaz, especialmente agora que a gente canta para o Senhor Damodara nesse mês, né, dizendo que Krishna, aquelas pessoas que ele não se atrai para aquele que é favorável a ver ele com opulência e regulação. Muitas pessoas pensam que vai de Bhakti, tratar a Deus, não é favorável, mas sim só intimamente. Certamente, claro que Krishna ele é muito mais favorável, ele se atrai muito mais, entendeu? Aquele serviço devocional feito na plataforma espontânea. E é exatamente isso que nós vemos nesse mês de Damodara. Krishna, ele não queria que sua mãe tivesse, depois de Krishna ser amarrado, um pilão, pela graça dele, Mãe Yashoda não podia amarrar o Senhor Supremo, mas pela graça dele, ele aceitou ser amarrado. E também em outro passatempo também, com Mãe Yashoda, quando Krishna estava comendo terra, ela viu dentro da boca dele todo o universo, toda a forma universal, e ficou assim, espantada pela reverência e admiração que em Damodara se diz que Krishna não se atrai por esse sentimento, e portanto ele não gostou, e com sua Yoga Maya, ele fez com que Mãe Yashoda voltasse ao seu amor maternal, não Krishna. Então, portanto, Krishna, ele está interessado, inclusive no Srimad Bhagavatam, um dos versos muito importantes do 10º canto, não? Que ele explica sobre a questão de ouvir as atividades espontâneas de Krishna, as atividades confidenciais de Krishna Kagupa, que diz Vikridantam Vrajavadubir Idam Cha Vishnu Shradam Vitu Anumrishyadata Varnayadya Bhakti Param Bhagavati Pratilabhya Kaman Haridrogan Ashwapu Hinuti Achire Nadira. Que aquele que pode ouvir com fé as atividades confidenciais de Krishna, os seus servos mais confidenciais em Vraja, principalmente as Gopis, não Radharani, imediatamente tudo que é sujo do coração é removido. Então muitas pessoas pensam que não, regras, regulações não é o ponto, vamos fazer tudo espontaneamente. Tudo bem, para isso temos que ter o nosso coração purificado. Prabhupada explica que se a pessoa não entende se a posição de Krishna como a suprema personalidade de Deus não está claramente estabelecida, se está claramente entendido, a nossa fé chegou ao ponto de entender a posição de que eu sou um servo eterno de Krishna, e Krishna é o Senhor Supremo, eu não vou querer imitar as atividades dele. E, portanto, ouvir as atividades
íntima, confidenciais de Krishna, é importante para quem já sedimentou a sua fé e não tem dúvida nenhuma da posição do Senhor Supremo como a personalidade de Deus. Mas se isso ainda não está claramente bem definido, nós podemos cair em alguma contaminação de invejar a atividade de Krishna e também querer ter as nossas golpes, as nossas 16 mil esposas. Na verdade, a entidade viva nesse mundo material, com o seu narcisismo, com seu egoísmo acentuado, está querendo ser Krishna, mas nós não somos Bhagavan, nós não somos o Senhor. Daivihe Shaguna Mai, Mamamaya, Krishna diz, essa energia material é minha energia, não é tua. Se você quer desfrutar dessa energia material, essa inveja de Krishna, então, vai fazer com que quando você ouve as atividades mais confidenciais de Krishna, você vai sentir inveja, você quer estar na posição de Krishna. Portanto, para evitar isso, por isso que o processo de rendição começa com esse princípio de Vaidhi. Rupa Goswami, no Bhakti Rasamrita Sindhu, que Srila Prabhupada nos apresenta no Néctar da Devoção, ele nos dá os princípios, o que podemos e o que não podemos fazer, né, no serviço devocional. Entende? Então, portanto, sadhana, os princípios de sadhana, ela vai se desenvolvendo gradualmente de um estado de predominância de regras, de purificação e de regras de espontaneidade. O serviço devocional ele é feito Rishikena Rishikesha Eva Sevanam Bhakti, servir a Krishna, utilizar os sentidos a serviço do Senhor do sentido, purificar os sentidos. Entende? E assim, quando a pessoa se ocupa no serviço devocional, entende? Dessa forma, ela se purifica. Então, portanto, nós temos que aceitar o que é favorável e os que é desfavorável nessa plataforma. E aí, nós entramos no terceiro princípio de rendição, como o Srila Sanatana Goswami nos explica, né? Que é Rakshishyati iti, tá? Vishwasa. Vishwasa significa uma forte convicção do que? Iti significa de que Rakshasiti, que ele vai me proteger. Essa forte convicção de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. E essa era a condição que os Pandavas tinham. Os Pandavas tinham essa completa convicção, essa completa dependência, assim como Kunti Devi diz, Krishna, mesmo que eu tenha que aceitar toda essa calamidade, que eu agradeço pela sua graça, mas é a oportunidade de eu contar com sua proteção. O devoto sempre conta com a proteção de Krishna. Alguns devotos tentam se colocar numa posição muito elevada. Não quero pedir proteção a Krishna, porque na verdade isso é civilizacional ainda inferior. Eu quero amar. Então nunca pede nada a Krishna. Então às vezes o devoto tem dificuldade, tem problema material, esquece de pedir a Krishna, aí vai pedir para semideus, vai pedir para isso. Mas na verdade, mesmo que a pessoa se aproxime de Krishna com esta, com essa a atitude não perfeita, não pura, ainda assim Krishna fica satisfeito, porque aquele devoto depende dele. Entende? Akama sarva kamova moksha kama udharati tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Então aquela pessoa que é inteligente, que ela entendeu a lógica, ela entendeu o conhecimento civilizacional, que ele mudar a inteligência boa, não, entende? Mesmo que ela esteja cheia de desejos materiais, sarvakamaha, mesmo que ela não tenha nenhum desejo material, que ela está querendo apenas a cama, ela não tem desejo material nenhum, ou mesmo que ela tenha desejo de se libertar, que é moksha kama, entende? E mesmo ela deve, de qualquer maneira, não importa, se ocupar
no serviço à suprema personalidade de Deus. Então, por isso que nós podemos ver que, às vezes, alguns devotos muito puristas, né, falam, não, não, esse devoto está cantando Hare Krishna, ele está fazendo serviço devocional cometendo ofensa, não, mas mesmo o serviço devocional é tão potente, entende? Quando nós nos obrigamos, mesmo que nós nos obrigamos nele ainda completamente desqualificado, completamente impuro, completamente mesmo mal intencionado, mas nos abrigamos do serviço devocional. Esse serviço devocional, ou esse Mahamantra, ele ainda não é puro, ele é baixa. Baixa é uma sombra. Mas os santos nomes de Krishna, a potência de Krishna, os nomes de Krishna, a atividade de Krishna, são tão potentes que mesmo a sombra deles purifica. Então, portanto, por isso que todos podem se ocupar do serviço devocional, para que eventualmente nós possamos nos qualificar. Mas uma característica de que esse processo de se render, de se purificar, aceitando e rejeitando, favorável e desfavorável, tem que ser baseado no que eu confio que Krishna vai nos proteger. Raksha Shakti, ele vai proteger. E aí, devido a isso, porque eu confio que ele pode me proteger, eu tenho essa confiança de que ele pode proteger, aí entro no quarto princípio de rendição. Eu aceito ele como o meu guardião. Entende? Tá lá. Goptri, Gopá é guardião, é pastor. Eu aceito como meu pastor. Entendeu? Assim como as vacas, os bezerrinhos são pastoreados por Krishna, então o devoto também ele quer ser pastoreado por Krishna. Isso é a plataforma de Vrindavana. Entende? Eu quero que Krishna seja meu protetor. Goptritve Varanantata. Entende? Então, portanto, entende? O devoto aceita ele. Ele confia que Krishna vai proteger e aí ele aceita aquela proteção. Não adianta nada confiar, mas não aceitar, não colocar na mão de Krishna. Então, dessa forma, a pessoa pode chegar à plataforma plena de rendição, que é chamado Atma Nikshepa Karpani, ou Atma Nivedanam, que é um dos princípios últimos do serviço devocional, Nava Vidya Bhakti, né? Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Vadanam, Sakyam, Dashyam, Sakyam, Atma Vedanam. Então, o serviço devocional, ele tem que levar essa plataforma de rendição a Krishna. E também, qual é o sintoma de que esse devoto está totalmente protegido? Qual o sintoma de que ele está seguindo esses 5 primeiros princípios de aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável, confiar que Krishna vai lhe proteger e aceitar Krishna como o seu protetor e render-se completamente, é que ele se torna humilde. Então, esse é o último, que é chamado Karpanya. Entende? Karpanya significa que ele está humildemente. Então, significa o devoto não desenvolve orgulho dele estar rendido a Krishna. Ele é humilde. Ele diz, Krishna, eu não mereço, mas você ainda assim está me protegendo. Entende? Essa é a verdadeira posição dos devotos. E os Pandavas tinham exatamente isso. Por isso que no Srimad Bhagavatam, também no 10º canto, explica, né? Como que o devoto, com essa confiança na proteção de Krishna, por isso está dizendo, Tate anukampam susamikshamano bhujaraevatma kritam vipakam Hridvagvapurbir vidadan namaste jivitayo muktipade sadhaya bhak. Tá? Então, o devoto, ele confia na compaixão de Krishna. Ele confia que pela compaixão de Krishna, entende? Devido à compaixão de Krishna, ele confia que Krishna é o protetor, ele é o misericordioso dos seus devotos.
ele está dito aqui, meu querido Senhor, e aquele que espera que vós lhes conceda sua misericórdia imotivada, mesmo que ele ainda esteja sofrendo, com paciência, as reações de suas más ações passadas, ainda assim ele mantém a sua humildade e oferece o quê? E oferece respeitosas reverências do fundo do seu coração. Ritvad Vapur Bi. E com certeza ele é um candidato. Ou seja, apesar do devoto ainda estar sofrendo nesse mundo, ele não fica desamparado, ele não fica desesperado. Entende? Ele fala, ó Krishna, eu estou sofrendo, não é por culpa de ninguém, ele não fica culpando ninguém, ele não cai no vitimismo. Tá? Não, fui explorado por tal pessoa, fui abusado por tal pessoa, estou sofrendo. Não, ele fala, ó, se eu estou sofrendo a reação na mão de tal pessoa, minha família, aquela pessoa, é porque eu sou o resultado, assim, eu sou responsável por sofrer devido às minhas consequências, como o Krishna explica no Gita, né? Que ninguém tem. Karya Karanam Kartritue Retur Praktiruchate Purushashuka Dukanam Boktritue. Apesar de ninguém ser o agente de nada, apesar de ninguém estar causando nada, de ninguém ser o culpado de nada, de ninguém ser o agente de nada, ainda assim nós somos os responsáveis pelo nosso próprio prazer e sofrimento, pelo uso de nosso livre-arbítrio. E, portanto, estou sofrendo por decorrência das minhas escolhas. Então, ó Krishna, por favor, eu sei que eu estou sofrendo ainda pelo resultado de minhas atividades desavergonhadas, de querer desfrutar desse mundo material independente de você. Então, ele é um sintoma, o devoto já fez a paz com o seu karma, ele não é uma vítima. O grande problema é que muitas pessoas não assumem a responsabilidade por suas ações, mesmo no mundo material. Portanto, eles têm essa tendência de depender de outro, não entende? E, portanto, não assuma a responsabilidade pelo seu próprio caminho. E quando tem problema, quando tem dificuldades na vida, aí cai no de vitimismo, culpa alguém. Ah, ele é o culpado. Ah, foi ele que fez. E não assume a responsabilidade. Então podemos ver que isso não é propício ao caminho da rendição. Entende? O caminho da rendição é que o devoto ele vai aceitar tudo, como Kunti fala, calamidades, venham calamidades, problemas, venham problemas, dificuldades, venham problemas. Tudo isso é uma desculpa, é uma oportunidade de eu poder me abrigar em você. Então Krishna ele vai sair daquela condição imparcial, como está explicado no Gita. Aquele que quer ser independente, aquele que quer desfrutar independentemente desse mundo material, Krishna fala, não tem nada a ver com ele, ser parcial. Se vire com Maya. Maya vai te dar conta. Então, portanto, o problema do mal, como falei, não se apresenta, não é culpa de Deus. Nós somos Purusha Shuka Dukanam Boktritue. Nós somos o responsável por desfrutar nosso prazer e sofrimento. E se nós vemos a vida dos Pandavas, e foi exatamente isso, a vida toda deles, eles completamente estavam nessa posição de dependência. Mas Vidura se apresenta aqui como bem-querente desses Pandavas, entende? Como sabendo que eles são servos eternos de Krishna, associados eternos de Krishna. Então ele estava tentando agir de uma maneira do bem-querente, né, com seu irmão insensível, seu irmão cego, para que os Pandavas fossem bem tratados. Essa é a posição de um devoto. Entende? Um devoto, ele sabe que as pessoas, que ninguém é responsável, nós não somos obrigados a dar prazer para ninguém, nós não somos obrigados a fazer que as pessoas sejam felizes. Isso é nosso dever. As pessoas recebem o seu prazer, a cota de prazer e sofrimento, mas um Vaishnava,
ele é para Dukkha Dukkhi. E também ele é para Sukha Sukhi. Ele sofre com o sofrimento dos outros e ele é feliz com a alegria dos outros. O Vaishnava, ele é uma pessoa santa e, portanto, ele sempre está querendo abençoar as pessoas. Tá? Então, portanto, Vidura não estava satisfeito com a condição que os pândavas estavam passando e, portanto, ele estava fazendo o seu papel de cuidar dos outros. Um Vaishnava, muitas pessoas falam, mas os devotos não estão preocupados, um verso da Bhagavad Gita que às vezes muitas pessoas interpretam de uma maneira muito errada e muito insensível. Um sábio não se lamenta nem pelos pobres, nem pelos vivos, pelos mortos. Aquela famosa gravura que tinha no Bhagavad Gita na primeira edição, um devoto ali passando ali, aí uma pessoa sofrendo, ele, assim, diferente. Isso não é a posição de um Vaishnava avançado. Tá? Pode ser que seja um Vaishnava ainda terceira categoria, tudo bem, né? Ele ainda melhor você não se envolver com o mundo material para não se contaminar, mas o Vaishnava, ele está preparado, ele está querendo sofrer. Essa é a condição de Murari Gupta, essa é a condição de Haridas Thakur, essa é a condição de Jesus Cristo, que ele quer sofrer pelo pecado das pessoas. Não é só, sofrimento material, o problema deles. Eu vou livrar o sofrimento da miséria, da ignorância material, da consciência de Cristo. Tudo bem, é correto, esse é o sofrimento último, mas o Vaishnava também, Srila Prabhupada também sentiu compaixão quando viu as pessoas brigando para comer o resto dos alimentos no portão de Mayapur e, portanto, chamou seus generais, seus devotos, seus GBC, falou, a partir de agora ninguém pode passar fome num raio de tantos quilômetros dos templos. Então, Prabhupada tinha compaixão. Então, o fato dos devotos distribuírem prachada também certamente tem a benefício espiritual, mas o devoto tem compaixão, o devoto ele não consegue ter essa insensibilidade cruel. Eu não sou. O devoto quer fazer os outros felizes. Não é que o devoto. Eu não tenho obrigação de fazer ninguém feliz. As pessoas são responsáveis. Não, essa não é uma pregação errada, mas é uma pregação parcial, apenas um primeiro estágio da pregação, porque na verdade entendendo que ninguém é responsável pelo que acontece com os outros, as pessoas recebem o fruto daquilo. E as pessoas que se tornam instrumento não são a causa, elas são instrumentos, é diferente. Tá? A causa somos nós que temos o mérito. E, portanto, os Pandavas, eles tinham a humildade, como eu falei, essa lista aqui dos princípios de rendição, não? Devoto chegou no grau de render-se completamente, depois dele render-se completamente, por isso está dito aqui que o princípio de Karpanya vem depois de Ishvara Pranidhana. Não é que a pessoa é só compassiva no começo, não é só que ela é humilde. Um Vaishnava, ele é verdadeiramente humilde, porque ele consegue entender que a consciência de Krishna é um processo que leva à humildação. Vida material é o processo que leva à humilhação pelas forças da natureza material. Maya vem, você quer ser Deus? Vamos lá, então Maya vem, Durga vem com seus 10 braços cheios de armas. E uma dessas armas é o tridente dos kleshas, Adhyatmika klesha, Adibáltica klesha, Didaivika klesha, misérias causadas pelo corpo, pela mente, misérias causadas por outros seres vivos, misérias causadas pelas forças sobrenaturais da natureza, e também ela tem as cordas dos gunas que ela tem. Então, na verdade, aí a pessoa ela é humilhada por Maya para entender, eu não sou Deus. Agora, o devoto, quando ele entendeu isso, que eu não sou Krishna, Krishna é a suprema personalidade de Deus, ele se humilda se colocando nessa posição de um Vaishnava verdadeiro, nunca se sente como é verdadeiro. Por isso, Prabhupada nos deu um ensinamento, por exemplo, ele diz que um Vaishnava, o devoto deve sempre chamar o outro de Prabhu. Tá?
Agora, quando o Vaishnava se chama de Prabhu, é arrogância. Por exemplo, tem alguns devotos que não entendem etiqueta Vaishnava. Às vezes manda uma carta para outra, assina. Loka Sakshi Prabhu. Essa é a coisa mais arrogante. Nós nunca podemos nos chamar de Prabhu. Temos que chamar o outro de Prabhu. Prabhu não é um título. Prabhu é uma forma de tratamento que um Vaishnava tem que dar ao outro. Então, esse é um exemplo de que aquele que realmente que se diz um devoto nunca se apresenta como sendo o fulano de tal Prabhu. Ao contrário, ele se apresenta, aqui sou eu, Loka Sakshi Dasa. Eu sou o servo. Então, vamos ter etiqueta, vamos ter cultura Vaishnava, de não nos identificarmos como Prabhu. O outro é Prabhu, todos são Prabhu, mesmo os outros, os animais, a natureza, nós estamos aprendendo com todos. Entende? O Guru vem na forma de formas inimagináveis para nos ensinar. Então, portanto, esse processo de rendição vai nos dar a perfeição da nossa existência. Tá, então, eu acho que com isso deu para a gente adiantar bastante sobre o ensinamento aqui. Vamos ver se agora temos perguntas aqui. Então, eu gostaria também de agradecer a presença desta aula aqui, online, né, do Prabhu Lila Das, lá de Porto Alegre. Vou estar aí por Ateata, a gente vai se encontrar, Prabhu. Tá? Vamos agora agradecer também a Rose Ângela, né? Tá? A Bhaktinval, Hare Krishna, e também eu gostaria de agradecer principalmente para a Bioma Prabhu pela oportunidade de estar dando essas aulas maravilhosas, organizado maravilhosamente. Não, as minhas aulas não são maravilhosas, mas o programa é maravilhoso, de organizando essas aulas aqui do Rio de Janeiro, e também o Harinata, que com muita atenção trabalha incessantemente para que essa aula aconteça, e também toda a equipe da gestão do Rio de Janeiro, tá? E também gostaria de agradecer a Kala Hamsi, que está ouvindo a aula, para Burhari Darshana, tá? Marcelo Magalhães. Então, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tá, eu acho que são aqueles que estão presentes na aula. Então, eu gostaria de ver agora se tem perguntas aqui. Deixa um minutinho só. Tá. Então, vamos lá. Vamos ver as perguntas que surgiram. Tá. Haridasa fez uma pergunta: quem ficou como interino de Jamaraj? Nós temos que entender que os semideuses, eles não são seres humanos como nós, tá? Eles vivem em outra dimensão de tempo, eles têm um controle da natureza material em dimensões muito mais sutis. Então, assim como podemos ver que existe algum siddhi de yoga, que a pessoa pode se dividir, entendeu? Eles têm a capacidade de romper as barreiras de tempo e de espaço melhor do que a gente. Então, acho que não há um problema de Yamaraj ter um clone dele administrando os planetas celestiais, tá? Isso não é um problema. Então, ele também falou Vidura Dharmaraj, e Yudhishthira também. Não, e o Yudhishthira é chamado de Dharmaraj como um epiteto, como um adjetivo, porque ele é o filho de Dharmaraj. Portanto, ele como um kshatriya, então a palavra Dharmaraj, então, significa ele tem esses atributos. Nós temos que entender que muitos nomes são adjetivos que qualificam e pode ser aplicado a várias pessoas que estão executando aquelas atividades similares, tá claro? Então na verdade, Vidura e Yudhishthira é o filho de Yamaraj, tá? E Vidura é a encarnação de Yamaraj, tá? Isso explica quando Kunti Devi, porque quando não podia ter filhos, né, ela recebeu um mantra que ela podia invocar qualquer dos semideuses, e ela teve um filho com cada um deles, não, tá? E portanto, Yudhishthira, o pai de Yudhishthira era Dharmaraj, ou Yamaraj, ou Dharmaraj, tá? Então, portanto, Vidura é a encarnação dele. Então, nesse sentido, essa questão do tempo e espaço que foi perguntado por Haridarshan não se apresenta, porque eles têm a capacidade, tá? Tá certo? Parabioma respondeu também a pergunta do Haridarshan aqui, tá? Obrigado, Parabioma, tá? Tá. Vidura é o Shakti Avesha Avatar. Certamente a gente coloca a questão de avatar,
não é errado dizer que um semideus também encarna e tem uma avatar de um semideus, tá? Mas o Shaktyavesha, ele, quando se aplica Vishnu, indica que aquela pessoa que não é uma expansão, o Shaktyavesha, na verdade, muitas vezes, existe um tipo de Shaktyavesha que é um Ansha, que é uma expansão, mas muitos não são expansões de Vishnu, são divas, são almas muito elevadas que recebem a Shakti, o poder de agir em nome de Deus. Nesse sentido, até mesmo um guru pode ser considerado um Shaktyavesha Avatara numa intensidade. Ele recebeu a Shakti de ser o guru, de ser o representante de Deus. Por isso que nós tratamos o guru como se fosse Deus, porque ele representa a Shakti. É interessante que a Shakti de conhecimento, portanto, podemos ver que Saraswati, que é a deusa do conhecimento, ela tem um Bija Mantra que é Ain, que é o mesmo Bija Mantra do Guru, Ain Gurave Namaha, porque ele personifica a Shakti do conhecimento. Então, dessa maneira, dizer que Vidura é o Shaktyavesha Avatara, ele também é considerado uma encarnação de próprio Yamaraj, tá? Mas ele não estava exibindo a Shakti de Yamaraj ou de ninguém, ele veio como ser humano, tá? Então, portanto, talvez essa palavra como Shaktyavesha não se aplica, tá? Então, Haridasha também fala, Shankaracharya é o próprio Shiva. Vou ver aqui. Ou um Shaktyavesha de Shiva. Ele é considerado uma encarnação. Se nós queremos falar Shaktyavesha Avatara, podemos às vezes entender erroneamente que ele não é Shiva, mas é uma diva. Por exemplo, podemos ver que existe uma encarnação Shaktyavesha Avatara de Shiva, bem conhecido, que é aquele sábio iracundo que dá maldição para todo mundo, que esqueci o nome dele agora, entende? Então pode ser o Shaktyavesha, ele não é Shiva encarnando. Agora quando o próprio semideus encarna, ele mesmo vem ali, ele pode estar agindo como a encarnação. Podemos ver aqui que ele é uma encarnação, tá claro? A Kalahansi Devidas pergunta, Prabhu, a ordem de Krishna age para lutar e defender a verdadeira religião pode ser interpretada de forma equivocada e identificada com a mesma motivação de guerra que estamos vivendo na faixa de Gaza. Sim, pode ser interpretado dessa forma também, mas nós temos que entender que o evento cosmológico que se apresenta no Mahabharata não pode ser comparado com o mesmo evento de agora, entre almas materialistas, egoístas, que estão querendo explorar um ao outro, um povo querendo explorar os outros, tá certo? Como foi feito pelos nazistas com os judeus, e agora os judeus também estão fazendo de alguma forma com o povo, erroneamente, mas depois aí temos outros povos que também estão utilizando esse povo para lutar com o outro. Então é bem diferente o contexto. O que acontece? Vamos analisar o conceito do Mahabharata, guerra da Mahabharata. Ali tem a ver com a encarnação do Senhor Supremo. O Senhor Supremo veio, mesmo que Krishna de Vrindavana não tem nada a ver com isso, mas Krishna de Dwarka, ele tem a Shakti de Vishnu, também junto com Balarama, ele veio para restabelecer o Dharma. Nós temos que entender que existe um governo cósmico. Nós estamos falando aqui na faixa de um governo mundano neste mundo, dessas guerras que estão acontecendo. Mas existe um governo cósmico, entende? Que é manter o Dharma, que é feito pelos semideuses. Tem como em Kali Yuga ou em outras eras, quando os semideuses perdem o controle do universo, e os asuras, os grupos mafiosos do universo, os demônios tomam conta do universo, o Senhor Supremo vem e elimina esta carga demoníaca para restabelecer o governo cósmico aos devotos, os semideuses nesse caso, que os semideuses é uma categoria de Dasya, de devotos de Krishna, porque ele administra o universo, para que o universo possa funcionar. Então, na verdade, os semideuses encarnaram ou deram sua Shakti, entende? Como os associados de Krishna, e os Asuras encarnaram como os filhos de Duryodhana,
desculpa, o Cílio de Litarácio, Dano é considerado personalidade da religião, então o que estava ali, essa guerra, ela tinha mais um contexto cósmico, tá? Então, se nós não entendemos isso, nós não podemos comparar com o que está acontecendo hoje em dia. Tá? Pode ser que a guerra seja algo assim terrível em todo momento, muita inocência, mas as mesmas guerras naquela época não pode ser comparada com a guerra agora. Os kshatras, eles não matavam a população civil. Eles iam num local, aqueles kshatras que tinham diferenças políticas, eles guerravam entre si. Quem morria, o rei ia na frente. Aí o rei já morria, aí os outros soldados nem não precisavam morrer. Agora, essas guerras que nós temos aqui, os líderes, aqueles que têm os interesses econômicos, as multinacionais, todos esses grupos que ganham, lucram com as guerras, eles nem aparecem, eles estão ali protegidos nos seus países, nos seus bunkers. Entende? O povo, entende? Como, por exemplo, o que está acontecendo na faixa de Gaza, realmente é indesculpável, não pode ser considerada uma guerra religiosa, nem pelos israelenses, nem pelos muçulmanos, com seus assim chamados jihad. Não é, porque o povo, entende? Os inocentes que estão, que nem, por exemplo, eu vejo que um povo que está sendo representado por grupos de terroristas que não estão interessados em proteger o povo, usam o povo até mesmo como escudo. Entendeu? Então, não podemos comparar a guerra de Kurukshetra, entende? A ordem de Krishna de lutar, que era a função dele para estabelecimento do Dharma, com as guerras que estão acontecendo nesse mundo, que realmente de dármico não tem nada, apesar de estar se escondendo através de religiões, tanto o judaísmo como o cristianismo da Idade Média, todo esse tipo de guerras não tinham a finalidade de estabelecer o Dharma. Os clérigos cristãos, os clérigos muçulmanos ou os de qualquer outra religião, eles têm um interesse que não é o interesse religioso. A religião se torna uma desculpa. O povo inocente. Então eu acho que essa comparação não é apropriada, entende? Apesar de eu entender, entende? Que a violência mas o mundo material é um local de violência. Existe por natureza duas forças antagônicas das trevas e da luz, sempre em conflito para se manter a ordem e a desordem no universo. Então essa é a natureza do mundo material, do Kalayana a Shashwatan. Então existem outras dimensões, tá, de conflitos, tá? Entende? Então vamos ver, tem aqui mais uma pergunta. Não sei se a Callahan você conseguir responder adequadamente. Tá. O Marcelo Magalhães pergunta qual a relação entre karma e dharma. Tá. A Rose, o nome dela é Ishra Devidasi, tá? Obrigado por se identificar. Tá, vamos lá. Dharma e karma. Karma é ação. Toda ação gera uma reação. De acordo com nossa associação com os modos da natureza material, a reação também é proporcional ao modo da paixão, bondade e ignorância. Então o karma, ele é infinito, ele sempre está gerando o ciclo. Mesmo que há uma destruição do universo, o universo é criado e continua onde parou, de acordo com a programação do karma passado. Então, quem age no karma está agindo reativamente. Uma ação do modo gera uma reação naquele modo que predispõe a sanskara, a tendência a agir naquele mesmo modo e assim está rodando. Mas quando a pessoa vê que essas ações prende e ela começa a agir baseado no dever, aí ela transmuta uma vida reativa em uma vida proativa. Ou seja, quando ela não só age, mas procura agir com conhecimento das leis do universo. Ou seja, quando ela age no modo da bondade, no caminho do meio. E quando ela está na paixão e da ignorância, ela fica rodando na dualidade. Agora, quando ela vai na moda bondade, que não dá conhecimento, ela começa a entender o Dharma. Aí a vida humana se torna progressiva, ele pode purificar-se da inveja de Deus e começar a cultivar conhecimento espiritual. Então, o Dharma, ele é o marco do começo da vida humana progressista que leva à purificação
da alma, fazendo com que ela aceita a autoridade do Senhor Supremo. Entende? Então, o Dharma é quando a pessoa age com conhecimento da ordem cósmica, o conhecimento de Deus, ou seja, usando uma palavra terapêutica hoje que todo mundo está conhecendo, ela constela. Agir no Dharma é constelar. Agir no karma é agir de qualquer maneira e sofrendo ignorância, paixão. Então, portanto, vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela vai falar, na minha vida, que injustiça, eu sofro na mão de tantas pessoas, aquela família, aquele meu filho, aquela esposa, aquele esposo, é meu karma, que karma que eu tenho? Então a pessoa pode pensar assim e ficar assim, e continua. Não adianta só identificar o karma. Você tem que fazer algo. Aí quando eu falo, não, o que eu, em vez de ficar reagindo com tudo isso, eu entendo o que eu tenho que aprender com isso. Qual é o aprendizado? Qual é o aprendizado? O que eu tenho que aprender com essa companheira, com esse companheiro, com esse meu filho? Qual é o meu dever? Aí eu constelo. Eu ajo de acordo com o Dharma, aceito o princípio de hierarquia, disciplina, autoridade. E aí eu vivo no Dharma. A minha vida se torna progressista. Tá? Então, portanto, karma é ação, Dharma é dever. Tá? E existe o Dharma em todos os níveis, o Dharma na família, o Dharma na sociedade, o Dharma na natureza, e por fim, por seguir esse Dharma, eu purifico a minha inveja de ser independente. Aí eu aceito o Dharma Supremo, Sanatana Dharma, o serviço devocional. Talvez com isso, venha essa relação que o karma e Dharma, tá? Então vamos lá. Isso é muito interessante, muitas vezes, o Haridas está falando, né? Os generais monarcas se enfrentam assim pouco a matanças, né? Ele está comentando sobre o que eu falei, né? Que realmente esse padrão de nobreza entre os kshatras não existe mais no universo, tá? Hoje em dia, por exemplo, um piloto, ele derruba um avião, aí quando o outro piloto pula de paraquedas, ele metralha. Então, exemplo de falta de honra, né? Então não há assim, não existe, as guerras de hoje em dia não é baseada no padrão de kshatriya, de honra que os kshatras tinham, tá? Tá certo? Acho que com isso encerramos a nossa aula. Obrigado pelas perguntas, pela participação. Até outra oportunidade. Então, Hare Krishna, todas as glórias, Shila Prabhupada.